Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso de PHP, tá? Bom, na aula passada a gente criou o nosso arquivo css.sss aqui, editamos ele, criamos algumas variáveis aqui e o nosso arquivo reset também, tá? Esse arquivo reset a gente pode estar fechando, tá? E aqui no nosso layout, aqui no nosso navegador, a gente começou já a editar o nosso cabeçalho aqui, tá? Onde a gente colocou ele dentro de uma classe aqui contente, para estar definindo um tamanho máximo aqui do nosso layout, tá? O que a gente vai estar fazendo agora, tá? A gente abriu aqui o nosso layout e a gente vai estar começando a estilizar aqui o nosso layout, tá? Vou dar um zoom aqui para a gente estar pegando as medidas corretamente aqui do nosso layout, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Eu vou estar pegando essa altura aqui do topo, tá? Então, a gente percebe aqui, ó, que a gente tem um A2.10, tá? Então, a gente tem uma altura aqui, um padding topo aqui de 10 pixels. E aqui embaixo também vai ser padrão, tá? De 10 pixels. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Vamos colocar aqui, ó, padrão. Aqui tá 7, tá? Mas vamos colocar padrão, 10 e 10, tá? Então, a gente vai colocar um topo aqui, um espaçamento tanto do topo quanto aqui do fundo aqui, do bottom, de 10 pixels, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai criar agora um arquivo padrão aqui, tá? Importando apenas o nosso header, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai colocar um arroba, import. Vamos passar aqui um caminho, tá? A gente vai criar esse arquivo aqui dentro da nossa pasta aqui style, tá? Como ele vai ser um arquivo padrão, a gente vai colocar aqui dentro de style, tá? Vamos criar aqui um new file. Vamos dar um Ctrl S e vamos escrever header.scss, tá? E aqui no import a gente vai ter que passar esse caminho, tá? Style barra header. A gente não precisa colocar a extensão, a .css, tá? Vamos dar um Ctrl S aqui e vamos ver se aqui importou, tá? Eu já deixei o Gup Watch assistindo aqui, tá? Desde a aula passada. Podemos dar um Ctrl S para parar. Sim. E vamos dar um Gup Watch. Ele vai começar a assistir novamente, tá? Vamos dar um Ctrl S e SCSS compilado, tá? Então ele conseguiu importar corretamente esse arquivo aqui. Se ele não conseguisse, ele iria dar um erro aqui, tá? Mas como ele rodou corretamente, então ele conseguiu importar o nosso arquivo aqui. Bom, aqui no nosso arquivo header.css, a gente vai começar a estilizar ele, tá? E a gente precisa deixar esses três arquivos abertos aqui para a gente continuar com a nossa videoaula, tá? Vamos deixar aqui o header.php, a nossa view, o header.css, que vai ser o nosso arquivo específico de layout do nosso header, e vamos deixar esse CSS aqui padrão também aberto, tá? Então vamos lá. Aqui a gente percebe que a gente tem a tag header, depois a gente vem na tag content, uma tag div com a class content, tá? O que a gente vai estar fazendo aqui primeiramente? A gente vai estar vindo desde o nosso header configurando, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, header, vamos abrir e fechar chaves, tá? E aqui dentro desse header a gente vai começar a editar o nosso arquivo, tá? A gente percebe aqui no nosso layout que todo o nosso header ele tem uma cor de fundo, tá? Uma cor de fundo e aquele espaçamento que a gente mediu de 10 pixels, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai pegar essa cor de fundo, vamos pegar que cor é essa, ó. Vou pegar nessa cor aqui, tá? Beleza, peguei a cor aqui. E aqui a gente vai estar declarando ela. Então, vamos colocar aqui, ó, background, color, jogo da velha e a cor que a gente pegou, tá? E aqui a gente vai estar colocando a mesma coisa, o padding que a gente mediu aquela hora. Então a gente vai estar colocando só em cima e embaixo, tá? Então é o padding 10 pixels, espaço 0, porque o 0 vai referenciar a lateral esquerda e a direita, tá? Vamos dar um Ctrl S aqui e salvar. Vamos ver se compilou. Compilou aqui com sucesso. Então podemos dar aqui um F5 no nosso navegador. Ah lá, já começou a aparecer o nosso header aqui, tá? A nossa cor de fundo do nosso header. Mas a nossa cor aqui tá bem diferente do nosso layout, né? Perceba que é um verde
sei lá, um pouco diferente. Eu vou dar um segredinho aqui para vocês. O que eu faço para pegar a cor exatamente correta, tá? Eu venho aqui no nosso layout. Deixa eu vir aqui na nossa pasta onde está o nosso layout. Em vez de eu abrir o arquivo PSD, eu abro o arquivo JPEG aqui, JPG, que é a nossa index, e eu vou abrir ela diretamente no nosso navegador. Eu vou clicar e pegar e arrastar, vou vir no nosso navegador e abrir ela diretamente aqui. Percebam que está bem diferente o nosso verde, tá? Porque o navegador está interpretando de uma forma e o JPEG está de outra forma, tá? Então a gente vai vir aqui, vai apertar um F12 aqui na nossa imagem, no caminho da nossa imagem, tá? Vamos clicar aqui nesse conta-gotas aqui e vamos clicar aqui na nossa cor verde, tá? Percebam que é uma cor diferente, ela está começando com 2F. Vamos clicar, copiou a cor. E aqui ele estava copiando com 4F e alguma coisa, tá? Então vamos colar agora a cor que a gente copiou lá. Deixa eu tirar um jogo da velha. Aí, 2F7B21. Essa é a cor padrão de destaque aqui do nosso site, tá? Então agora sim, podemos dar um F5 aqui. Ah lá, já ficou uma cor bem mais parecida do que a outra que estava, tá? Essa imagem aqui a gente pode fechar, tá? Vamos fechar. E esse CSS Reset a gente pode fechar, que a gente usou aula passada, tá? Pra gente não precisar ficar pegando essa cor aqui toda hora, o que a gente vai estar fazendo? Aqui no nosso CSS padrão, tá? Vamos estar criando aqui uma variável chamado color destaque, tá? 2 pontos. E aqui a gente vai estar colocando essa cor aqui que a gente acabou de copiar. Beleza? Colamos aqui. E aqui, em vez de a gente usar a cor diretamente, a gente pode estar utilizando a variável color destaque. Pronto, agora em qualquer lugar, em qualquer página que eu precisar utilizar essa cor, eu não preciso colar o código da cor. Eu só venho e colo a cor de destaque aqui, a variável color destaque, que já vai compilar automaticamente nessa cor aqui, tá? Vamos dar um Ctrl S aqui e um Ctrl S aqui, tá? Vamos dar um F5 na nossa página. Ah lá, continua a nossa cor verde, que é a nossa cor de destaque, tá? Que é a cor padrão aqui do nosso layout, tá? Aqui também vamos pegar aqui o nosso layout de novo, tá? Jogar lá no nosso navegador e vamos criar mais uma variável, tá? Vamos dar um F12 aqui. F12, tá? E vamos pegar essa cor aqui, ó, padrão do botão também, tá? Para deixar uma cor já padrão. Vamos pegar um azul aqui. Tá, vamos pegar esse daqui. Copiamos. Vamos estar criando aqui mais uma variável. Color, underline, background do botão, tá? Você pode dar o nome que você quiser, tá? Eu costumo colocar bem detalhado assim, para mim saber da onde que eu estou referenciando a cor, tá? E vamos estar colando a cor que eu copiei lá, tá? Que é 01669C. Tá, vamos dar um Ctrl S. Por enquanto, vamos deixar essa variável aqui armazenada. Não vamos utilizar ela, tá? Bom, o que a gente precisa estar fazendo agora? A gente já colocou o nosso padding. A gente pode ver aqui no nosso navegador. Vamos fechar esse daqui. E aqui no nosso header. Ah lá, percebam que tem um roxinho abaixo e acima ali da nossa div, tá? Isso está informando que é o padding do nosso site, tá? Então, esse é o padding de 10 pixels, beleza? Bom, aqui a gente tem a div content, que está referenciando uma largura máxima, tá? De 1450, com os 25 de cada lado de padding, tá? E aqui temos, aqui dentro de content, temos a nossa div logo e a nossa div login, tá? Bom, percebam que aqui no layout, o que está acontecendo? A logo está de um lado e o formulário de login está completamente do outro lado, tá? Como que a gente vai estar estilizando isso aqui? A gente vai estar utilizando um display inline flex, tá? Então, como a gente vai estar fazendo? A gente vem aqui no nosso arquivo header.scss, tá? Vamos estar colocando aqui a div content, abrir e fechar chaves. Aqui a gente vai colocar mais alguns elementos. Lembrando que aqui no nosso reset a gente já tem o nosso ponto content aqui padrão e aqui a gente vai estar sobrescrevendo alguns métodos dele, tá? Se a gente colocar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso reset
e colocar aqui, vamos sobrescrever um widget aqui, por exemplo, widget 2,50%, ponto e vírgula, dá um Ctrl S para salvar, o que vai acontecer? Vamos dar um F5, o nosso content, ele vai aqui, ó, se você vem clicar em content aqui nesse pressionar elemento, percebam que ele vai pegar sempre o último declarado. Dentro de header.content, ele vai pegar um widget de 50%. Porém, lá no padrão, só no ponto content, ele está com um widget de 100%. Então, ele vai apagar esse 100% e vai sobrescrever aqui com 50%, tá? Mas não é isso que a gente quer. Eu só dei um exemplo para vocês. Que você vem declarar aqui no seu arquivo direto do seu arquivo style, do seu arquivo aqui view, ele vai sobrescrever o que você está colocando aqui do seu arquivo reset, tá? Então, o que a gente vai estar colocando aqui? A gente vai colocar um display inline traço flex, tá? Vamos dar um Ctrl S. Vamos dar um F5 aqui na nossa página para ver o que aconteceu. Bom, aparentemente, ele ficou meio certo, tá? Colocou a logo de um lado e o formulário aqui do ladinho encaixado nela, tá? E aqui a gente vai estar precisando colocar outros elementos aqui para estar formatando isso da forma correta, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Vamos colocar flex wrap, dois pontos, wrap. Vamos estar colocando aqui align traço itens, dois pontos, center. E vamos estar colocando aqui justify traço contents, dois pontos, justify content, tá? Content, dois pontos, space bitway, tá? Então vamos dar um Ctrl S aqui e dar um F5 aqui na nossa página, tá? É só um arquivo que não pegou, tá? Só um comando que não pegou, tá? Vamos clicar aqui em content e ver qual que é. Esse daqui, ó, justify content space bitway, tá? Vamos digitar direto aqui para ver se eu digitei certo. Justify space bitway. Ah, tá. Eu digitei errado, tá? É justify traço content. Vamos lá, justify traço content. E o nome aqui, ó, é bitway, não bitway, tá? Então aqui, ó, space bitway, eu coloquei, é bitway, tá? Então vamos trocar esse aqui. Vamos dar um Ctrl F5, vamos dar um Ctrl S para salvar e um Ctrl F5 aqui para atualizar. Pronto, agora já percebam que a logo ficou de um lado e o nosso formulário aqui ficou do outro lado, exatamente como é o nosso layout aqui, né? A logo de um lado e o nosso formulário aqui é do outro lado, tá? Do jeito que a gente queria. Bom, o que a gente vai estar fazendo agora? Vamos utilizar, percebam que o nosso formulário ele não está de acordo com o nosso layout aqui, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo? Vamos criar aqui um arquivinho dentro de style aqui, ó. Vamos dar um new file, vamos dar um Ctrl S e vamos dar um nome de form.scss, tá? Esse form aqui, a gente precisa importar ele aqui também, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo? Aqui, ó, no import, vamos copiar esse padrão aqui e vamos colar abaixo aqui um style com form, para a gente estar importando esse arquivo aqui dentro também, tá? E aqui no form a gente vai criar um padrão para os nossos formulários, tá? Então, a gente vai criar um arquivo específico para os nossos formulários, tá? O reset aqui a gente pode fechar e vamos deixar aberto aqui o form, tá? Então, o que a gente está vendo aqui, tá? Que o nosso form, os nossos campos, ele tem um campo, um arredondado aqui no campo, ele tem um tamanho padrão de 40 de altura, tá? 40 pixels. Ele tem um padding aqui para começar o texto de 19 pixels, 20 pixels, tá? Então ele tem aqui uma borda arredondada. Então vamos lá, vamos estar configurando esse formulário aqui. E aqui a gente vai estar colocando o que a gente vai querer, tá? O input, por padrão, ele vai ter aqui um border radius, tá? Vamos estar colocando aqui 10 pixels para a gente ver como que vai ficar. Aqui a gente vai colocar um line age, tá? Opa, coloquei errado aqui.
line-8 de 40 pixels, que é a altura do nosso botão, tá? Vamos estar colocando um weight também de 40 pixels, que vai definir a altura. Isso vai definir a altura do nosso botão e isso vai definir a altura de cada linha do nosso botão, tá? E aqui a gente vai colocar um background color na cor branca, tá? Porque aqui todo o nosso botão é branco. Aqui dentro a gente pode ver a fonte dele, tá? Então a gente tem aqui uma fonte numa cor, tá? Essa cor aqui. Vamos copiar aqui. Então vamos colocar aqui um color, dois pontos, a cor que a gente copiou lá no nosso Photoshop. Vai ter um padding aqui apenas lateral, tá? Então a gente coloca 0,20 pixels. Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar, para ver como que tá ficando, tá? Vamos vir no nosso navegador e apertar F5. Pronto, olha lá, já começou a mudar o nosso formulário aqui, tá? Se a gente começar a digitar, percebam que a letra também já está um pouco mais clara do que a padrão, que é bem preta, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar editando, tá? Aqui a gente percebe que fechar aqui, para a gente estar medindo aqui. Aqui a gente tem uma margem de um botão para o outro, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, lateral de 13 pixels. Então vamos estar colocando aqui, ó, margem right de 13 pixels, tá? Vamos dar um Ctrl S aqui, pronto, lá temos uma lateral aqui, uma lateralzinha de 13 pixels, tá? Agora, o que a gente precisa estar fazendo? Tá, aqui no nosso header, aqui no nosso layout, a gente tem, vamos salvar um pouquinho aqui, tirar um pouco do zoom. A gente tem aqui escrito e-mail e senha. Então a gente precisa colocar essas informações aqui para o usuário estar vendo, tá? Então aqui no nosso arquivo header.php, a gente vai vir aqui no nosso input e-mail e vamos colocar aqui, ó, placeholder. E aqui a gente vai colocar e-mail. E aqui no senha, a gente vai colocar um placeholder, senha. Vamos dar um Ctrl S e vamos dar um F5 aqui para atualizar. Ah lá, já apareceu aqui bem clarinho o nome escrito e-mail e aqui senha, tá? Porém, vamos continuar aqui formatando, tá? Aqui a gente vai dar um font weight, dois pontos, bold, tá? Ctrl S para salvar, F5 aqui, pronto, olha lá, ficou um pouquinho melhor, tá? Um negrito na fonte, olha lá, o e-mail e senha. A pessoa vai saber que ela vai ter que digitar o e-mail dela aqui para entrar e aqui ela vai ter que digitar a senha dela, tá? Bom, aqui no nosso input, aqui nosso entrar, percebam que ele é bem diferente aqui do nosso layout, tá? Por quê? A gente vai editar ele agora, tá? O que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai ir na linha de baixo aqui, tá? Vamos colocar um input, vamos abrir colchetes, tá? Que aqui a gente vai colocar type, a gente vai pegar um tipo específico de input, tá? E aqui a gente vai pegar o submit. Vamos abrir e fechar chaves, tá? Agora a gente vai editar apenas o input que são do tipo submit, tá? Vamos dar um Ctrl S aqui. E aqui a gente vai começar a editar. Aqui lembram que a gente tem aquela cor do background do botão, tá? Então a gente vai colocar aqui ela de background. Vamos lá. Background color, dois pontos. E aqui no nosso CSS padrão, a gente tem aqui a nossa variável, que é a cor do background do nosso botão. Vamos colar a nossa variável aqui, tá? E aqui a gente vai estar colocando uma color branca, tá? Porque nosso texto vai ser branco. Vamos dar um Ctrl S para salvar e ver como está ficando aqui no nosso navegador. Olha lá, já temos um background azul com o texto na cor branca, tá? Aqui a gente tem uma borda no botão. Vamos estar tirando essas bordas aqui, tá? Então a gente vem aqui, ó, aqui na classe input, tá? No elemento input e vamos colocar um border 2.0 e salvar e vamos atualizar. Pronto, agora sim. Agora nossos inputs não tem nenhuma borda. E esse input aqui, ó,
percebam que no nosso layout ele está com a fonte todas maiúsculas, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, um text transform uppercase para transformar a nossa letra totalmente maiúscula, tá? Ctrl F, vamos dar um enter aqui, aí F5 para atualizar a página. Olha lá, temos agora o nosso texto aqui totalmente maiúsculo, tá? O que a gente precisa estar fazendo? Como isso daqui é um botão, tá? Se a gente clicar, ele vai dar um submit. O que a gente precisa estar fazendo? Mudando o nosso mouse aqui para aquela mãozinha, informando que aqui vai ser um botão, tá? Então, como que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai colocar mais um elemento aqui. Cursor, dois pontos, pointer, tá? Vamos salvar aqui e vamos dar um F5 aqui no nosso navegador. Ah lá, percebam que na hora que eu passar o mouse por cima do botão, ele vai mudar de uma setinha para uma mãozinha, informando que isso daqui é um botão, tá? Para ficar mais visível ainda, como que a gente vai estar fazendo, tá? A gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos criar aqui uma nova classe, tá? Uma nova estilização. Vamos colocar aqui input do type submit. Tá, antes não vamos fazer assim, tá? Vamos fazer de outro jeito. Vamos simplificar aqui o nosso método, tá? Aqui embaixo, depois do cursor ponto, você dá um espaço, tá? Dá um enter para ir para a próxima linha. Você vai escrever e-comercial, tá? Vai colocar dois pontos, escrever hover. Vai abrir e fechar chaves, tá? O que isso quer dizer? Que ao passar o mouse nesse botão, algo vai acontecer, tá? Então, o que vai acontecer? O background dele, color, dois pontos, vai sofrer uma alteração de cor, tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, um dark, vamos colocar uma cor um pouco mais clara, tá? Então, vamos estar trabalhando aqui nessa cor um pouco mais clara, tá? Vamos ver que cor que a gente pode estar colocando. Vou pegar essa cor padrão. Tô colocando aqui uma cor um pouco mais clara. Vamos ver. Pode ser essa cor aqui, ó. Tá? Então vai ser 29.7 CA5, tá? E da mesma forma que a gente criou uma variável color aqui, background botão, vamos criar também uma variável aqui para essa cor aqui, tá? Vamos vir aqui no CSS, vamos dar um espaço aqui e vamos criar uma variável color, dois pontos, background, dois pontos, botão, underline, hover, tá? Então, essa vai ser a nossa cor de hover do nosso botão, tá? Vamos copiar essa variável, dar um Ctrl S nesse arquivo e vamos colar essa variável aqui, tá? Ponto e vírgula no final. Ctrl S para salvar. Então, o que está acontecendo aqui? Ao passar o mouse em cima de todo o input submit, ele vai mudar um pouco a cor aqui para essa nova cor, tá? Vamos dar um Ctrl S para salvar, ver o nosso aqui terminal, ver se não aconteceu nenhum erro, tá tudo certo, tá? E aqui no nosso navegador, vamos dar um F5, tá? Ah lá, percebam a hora que eu coloco o mouse em cima do botão entrar, ele muda um pouco a cor, tá? Então, esse é o nosso efeito hover do nosso botão, tá? Só que a mudança de cor dele tá muito seca para mim, tá? Eu não gosto dessas mudanças muito seca. Então, o que eu vou estar colocando aqui, ó? Mais um elemento aqui dentro do nosso input submit, tá? Antes da nossa classe aqui hover. Então, eu vou colocar aqui, ó, transition, dois pontos, tá? E aqui eu vou colocar um tempo, ponto 25s. Vai ser 0,25 de um segundo, tá? Então é um quarto de segundo, vai fazer essa transição de uma cor para outra, tá? Vamos dar um Ctrl S para salvar e vamos dar um F5 aqui. Ah lá, percebam que agora o botão ele demora um pouco para estar mudando essa cor, não é repentinamente, tá? Para ficar mais visível para vocês, vamos estar colocando aqui, ó, 2.25. Dá um Ctrl S para salvar e um F5 aqui na nossa página. Quando eu colocar o mouse em cima do botão, ele vai
começar a mudar a cor devagarzinho. Olha lá, ó. Perceba? Ele demora 2 segundos para estar indo de uma cor para outra, tá? Mas por padrão eu sempre deixo esse valor aqui, tá? Que é 0,25, tá? Para não mudar grotescamente, tá? Tão rápido, mas ter uma certa agilidade também a hora de mudar. Vamos salvar aqui e vamos dar um F5 aqui. Ah lá, pronto. Já deixamos aqui o nosso botão com o nosso hoverzinho, tá? Aqui a gente também tem o nosso, se a gente perceber no nosso layout aqui, que aqui, ó, a nossa senha e o nosso e-mail também está em maiúsculo, tá? A gente vai estar seguindo esse layout aqui. Só que a gente precisa pensar que quando o usuário for digitar aqui, não pode estar em maiúsculo, tem que estar em minúsculo o e-mail dele e a senha dele, tá? Então o que a gente vai estar fazendo? A gente não vai estar colocando um text transform igual a gente colocou aqui no input submit, tá? A gente vai estar colocando direto aqui no nosso layout, tá? Aqui no header.php, isso daqui em maiúsculo, tá? E-mail e senha. Pronto, então só essa placeholder aqui vai estar em maiúsculo. Vamos dar um F5 aqui na nossa página. Olha lá, e-mail e senha. Quando o usuário começar a digitar, vai estar tudo minúsculo normalmente, tá? Vamos apagar. Beleza, é isso. Bom, o nosso layout aqui, o nosso topo, percebam que ele já está idêntico ao nosso layout aqui, tá? Então a gente tem a logo do nosso lado, um background de verde e o campo de formulário aqui na nossa esquerda, com os nossos inputs também todos trabalhados aqui no CSS, tá? Olha lá, temos o e-mail, senha e o entrar aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Essa aula vai ficando por aqui, onde a gente conseguiu já estilizar aqui o topo da nossa aplicação, tá? O cabeçalho aqui da nossa aplicação. E na próxima aula a gente vai continuar com a estilização também aqui do nosso footer, beleza? Então até a próxima aula.